Agora já está gravando. Eu vou abrir o formulário aqui, o primeiro formulário para vocês. Só me digam se vocês estão conseguindo visualizar o formulário. Estão conseguindo ver? Não chegou ainda aí? Ele às vezes demora um pouquinho. Porque aqui para mim ele já parece que está compartilhado. Conseguiram? Deixa eu ver se eu mudar aqui o formato do. Ah, beleza. Paulo, conseguiu? Ah, então tá. Então nós vamos começar lá com o primeiro formulário, que é as substâncias puras e misturas. Então, quando eu falo em substância pura e mistura, eu estou falando nas classificações dos nossos compostos que a gente encontra na natureza. Então, quando eu falo em substância pura, eu estou falando do fato de eu ter uma única substância. Então, eu não tenho nada misturado a ela. É uma substância única. Essa substância única, dependendo da fórmula química dela, eu posso classificar ela em substância pura simples e substância pura composta. A substância pura simples, quando eu olho a fórmula do composto, vai ter só um elemento químico. Então, lá na tabela periódica, nós temos um monte de elemento químico diferente. Se ela é uma substância pura simples, só tem um daqueles elementos químicos. Eu posso ter 10 oxigênio, mas só posso ter oxigênio na fórmula. Quando eu falo de uma substância pura composta, eu estou falando daquela substância pura onde a fórmula química da substância tem mais de um elemento químico diferente. Então, a fórmula da água, H2O. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, a água é uma substância pura. Mas se ela é uma substância pura composta, porque ela tem dois elementos químicos diferentes. Nessa fórmula H2O significa o quê? Que eu tenho 3 átomos formando o composto água, onde 2 átomos é de hidrogênio e um é de oxigênio. Mas eu só tenho 2 elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, apesar de ter 3 átomos ali. Mistura. Para que eu tenha uma mistura, eu tenho que ter duas ou mais substâncias puras misturadas. Então, eu posso ter 2, 3, 20, 50, quantas substâncias forem. A partir do momento que eu tenho duas ou mais substâncias puras misturadas, eu tenho uma mistura. Aí a minha mistura vai ser classificada em mistura homogênea ou heterogênea. Como que eu diferencio uma da outra? Eu vou diferenciar uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea pela característica dessa substância. Então, eu vou olhar esteticamente a mistura homogênea, ela parece que é uma coisa só. Então, o soro fisiológico que a gente coloca no nariz, se você olha para ele, parece que você só tem água. Mas você não tem só água ali, você tem o sal, você tem o açúcar, você tem a água, é uma mistura homogênea, tem apenas uma fase, aspecto único. E a mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases. Então, quando você olha para a mistura, você enxerga coisas diferentes. Se você misturar água com óleo, a água fica para baixo e o óleo fica para cima, porque o óleo é menos denso. Então, é como se ele ficasse boiando ali na água. Então, ele fica para cima. Mas eu tenho uma mistura e tenho dois aspectos. Então, vamos para a primeira questão lá.
Nossa, já começa com o gráfico aqui, nesse formulário que eu abri. Então, ali diz assim: o gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância, assinale a alternativa incorreta. Tome bastante cuidado com questões de alternativa, porque às vezes o exercício não pede a correta, pede a incorreta. Então, quando eu tenho um gráfico, eu tenho que analisar todo o aspecto do meu gráfico. O que eu tenho nesse gráfico? O que eu tenho no eixo Y, que é o eixo em pé aqui? No eixo Y, eu tenho só todos os valores de temperatura. No eixo X, eu tenho o tempo em minutos. E ele diz aqui que é a variação de temperatura conforme o tempo vai passando. Então, eu estou aquecendo uma determinada substância. Pensem lá na pedrinha de gelo. Peguei a pedrinha de gelo e comecei a aquecer. O que vai acontecer com essa pedrinha de gelo? Então, ela está lá no estado sólido, a pedra. Conforme eu vou aquecendo ela, ela derrete. Se eu continuar aquecendo, ela vai evaporar. Então, é bem isso que o gráfico me mostra. Então, eu tenho a substância no estado sólido, essa primeira inclinação. Aí, eu tenho um patamar aqui. O que significa esse patamar? Que durante um período de tempo, a temperatura não muda. Mas por que a temperatura não muda? Porque aqui eu tenho a temperatura de fusão. É quando a substância sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Então, se eu tirar a pedrinha de gelo e colocar em cima da pia, ela vai derreter só de eu estalar o dedo? Não, ela leva um tempo para derreter. Esse tempo que ela está derretendo é o processo de fusão, onde eu tenho parte da substância no estado sólido e parte da substância no estado líquido. Então, a fusão é essa passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando eu chego no estado líquido, a temperatura começa a subir de novo. Sobe, sobe, sobe. Opa, encontrei um novo patamar. O que é esse patamar? É quando a substância está acontecendo a vaporização, é o nosso ponto de ebulição, onde a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. O que eu tenho aqui? A temperatura de ebulição da substância é igual a 40 graus? O que eu tenho? Substância no estado sólido, fusão, substância no estado líquido, vaporização, substância no estado gasoso. A temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, se é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, então o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, vai estar nesse segundo patamar, que para o nosso caso é 40 graus. Está correta? Está correta. Essa é a alternativa que eu tinha que assinalar? Não, porque eu quero a errada. A próxima pergunta diz assim: o intervalo de fusão é entre 10 e 20 minutos. Então, a fusão, que é o primeiro patamar aqui, está acontecendo entre 10 e 20 minutos? Sim, é o tempo que ele inicia a fusão e o tempo que ele termina. Isso é um intervalo, onde ele começa e onde ele termina. Então, ele está acontecendo entre 10 e 20 minutos. A alternativa C aqui dizia assim: o gráfico corresponde à representação de um aquecimento de uma mistura. Como que eu vou diferenciar o gráfico de uma substância pura de um gráfico de uma mistura? É pela fusão e pela vaporização. Quando eu tenho uma substância pura, a fusão e a vaporização têm temperatura constante. Por isso que elas formam esses patamares aqui no gráfico. Então, a temperatura durante a fusão e a vaporização não muda, porque a substância é pura. Agora, pense na mistura. Eu tenho duas substâncias diferentes. Então, a vaporização e a fusão vai acontecer em temperaturas diferentes. A água evapora numa temperatura e o sal evapora no outro. Por causa dessa situação, ao invés de você ter esse patamar, você vai ter uma curvinha inclinada aqui. Então, vai ficar inclinado, 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 inclinado. Aí eu teria o gráfico de aquecimento de uma mistura. Então, a alternativa que você tinha que assinalar nessa questão é essa. O gráfico corresponde à representação do aquecimento de uma mistura. É falso. O gráfico que eu tenho é de uma substância pura, porque a fusão e a vaporização é constante.
Vamos ver as outras alternativas aqui. A temperatura de fusão da substância é 20 graus Celsius? Então, sólido, líquido, gasoso. O que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ela está acontecendo a 20 graus Celsius? Está. A última alternativa, a 30 graus Celsius, o estado de agregação da matéria é líquido. Então, onde que está 30 graus? Onde é o eixo da temperatura? É o eixo Y. 30 graus está aqui. Se eu pegar esse 30 graus e ir retinho até chegar lá, na minha curva, vai bater nesse ponto da curva. Nesse ponto da curva, qual é o estado físico da matéria? O estado físico da matéria nesse ponto da curva é estado líquido. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Pode ser que no formulário de vocês esteja alterado, porque eu coloquei o formulário para ele rodar, então ele pode mudar a alternativa e pode mudar a ordem da questão. Então, se você copiou aí no caderno, tome cuidado com essa situação, tá? Próxima questão. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ele muda do estado gasoso para o estado líquido. O nome do fenômeno é sublimação. Então, aqui, se vocês lembram lá das aulas, enquanto a gente estava indo em sala de aula, eu desenhei isso no quadro. Eu fiz lá sólido, líquido e gasoso. Quando eu tenho esses estados de agregação, eu consigo mudar de um estado de agregação para o outro. Quando ocorre essa mudança, esse fenômeno recebe um nome específico. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, eu estou voltando lá, agora eu estou resfriando, é condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Mas ainda eu tenho uma mudança de estado específica, quando ele sai direto do sólido e vai para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Esse processo é denominado sublimação. Então, no caso aqui, a gente tem o quê? A mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele está retornando ali, está resfriando. Ele está saindo do gasoso para o líquido. É o que acontece na tampa da panela. Estou lá cozinhando, tá tudo quentinho, ela entra em ebulição, a água do arroz lá. Quando a água do arroz entra em ebulição e encontra a superfície da tampa, que está mais fria do que o fundo da panela, ela resfria. Se ela resfria, ela sai do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo é denominado condensação. Então, nesse formulário aqui, a alternativa correta seria a alternativa D. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Próxima pergunta. O granito consiste em 4 minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Para quem não, pelo nome não sabe o que é, o granito é aquela pedra da pia, tá? Ou também no parapeito da janela, quando você tem aquela janela que é só de vidro, eles usam o granito. Às vezes num passa-prato a gente tem. Na entradinha da porta, às vezes o pedreiro coloca. Então, esse é o granito. Ele está dizendo que ele tem 4 minerais. Ele tem o feldspato, a magnetita, a mica e o quartzo. O quartzo é aquela pedrinha brilhante que você enxerga no granito. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, podemos afirmar que o granito é um elemento? Elementos são aquelas letrinhas lá da tabela periódica. É uma substância simples, então tem apenas uma letrinha da tabela periódica, mas pode ter várias quantidades, 3, 4, 5, mas é uma substância simples. É uma substância composta? É formado por 2 ou 3 elementos químicos diferentes? 2, 3, 4 elementos lá da tabela periódica? É uma mistura?
É um composto iônico? Composto iônico é aquele que conduz corrente elétrica. Então, se eu colocar o sal na água e ligar ele lá, ele vai acender a lâmpada, tá? Porque ele conduz corrente elétrica. Claro que a gente tem que fazer todo um aparato, ligar a pilha, aí ele vai formar a corrente elétrica ali. Mas nesse caso, o granito, ele falou que ele tem 4 minerais. Ele falou que eu posso separar um do outro. Se eu tenho 4 minerais e posso separar um do outro, eu tenho, no caso aqui, uma mistura. O granito é uma mistura heterogênea. Por que é heterogênea? Porque você enxerga várias cores nele lá. Você enxerga fases diferentes. Então, mesmo no estado sólido, eu posso ter uma mistura heterogênea. Essa outra questão aqui, ela é bem interessante e causa bastante confusão. Então, vamos tentar imaginar aqui. Então, aqui eu tenho o quê? A água mineral, a propanona e o gás oxigênio. Então, eu tenho 3 coisas diferentes. E ele quer que você classifique cada uma dessas coisas em substância pura, simples ou composta, mistura homogênea ou heterogênea. Então, a água mineral. Vamos começar pela água mineral engarrafada, aquela que a gente compra no mercado. A água mineral, ela é uma substância pura ou ela é uma mistura? Tem que começar pela classificação aí. Primeiro separar se é substância pura ou se é mistura. Depois dizer que tipo de mistura ou que tipo de substância pura que você tem. Então, a água mineral, se você pegar o rótulo da água mineral, tá escrito lá só H2O? Não, você vai ver que tem cálcio, que tem sódio, que tem vários outros componentes lá. Então, se na água mineral eu tenho vários componentes diferentes, ele já não é uma substância pura, ele é uma mistura. Que tipo de mistura que eu tenho ali? Quando eu pego a garrafa da água mineral, eu enxergo o quê? Várias coisas lá dentro? Não, eu enxergo só a água. Se eu enxergo só a água, eu estou enxergando uma única fase, eu tenho o quê? Uma mistura homogênea. Então, a água mineral é uma mistura homogênea. Classificando a água mineral, você já poderia tirar a primeira, a segunda e a terceira alternativa. Então, a resposta correta vai ser a quarta ou a quinta alternativa. Vamos ver a propanona. Ah, professora, eu não sei o que é a propanona. Não precisava saber, porque a fórmula da propanona está ali entre parênteses. Mas para quem quer saber o que é a propanona é a acetona, aquela que a gente tira o esmalte da unha. Então, a propanona, C3H6O, ela é uma mistura? Não, eu só tenho a propanona escrita ali. Eu não estou dizendo que ela está misturada com água, que ela está misturada com álcool, que ela está misturada com qualquer outra coisa. Estou dizendo que eu tenho a propanona. Então, ela é uma substância pura. Que tipo de substância pura que eu tenho? Pela fórmula da substância, você consegue identificar. A propanona é formada pelo quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos químicos diferentes ali. Se eu tenho 3 elementos químicos diferentes, a propanona é uma substância pura composta, porque eu tenho mais de um elemento químico diferente na fórmula. Ainda eu fiquei entre a alternativa D e E, porque aqui, ó, mistura homogênea, substância pura composta. Mistura homogênea, substância pura composta. Quem vai definir a alternativa é a última substância que eu tenho aqui. Gás oxigênio é aquilo que a gente respira. Então, eu estou inserindo no meu organismo gás oxigênio e liberando gás carbônico. Então, faz parte do processo de respiração. O gás oxigênio. Qual é a fórmula química do gás oxigênio? O2. O2 é a fórmula do gás oxigênio. Quantos elementos químicos eu tenho dentro dessa fórmula? Um único elemento químico, o oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos, mas apenas um elemento químico. É uma substância pura, simples. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Ficou claro por enquanto o que é cada uma delas? Tranquilo? Sem dúvidas? Então vamos para a última lá. Essa questão é uma questão do vestibular.
da Federal. Então, vocês podem ver que, mesmo sendo uma matéria do primeiro ano, que parece extremamente simples, que é trabalhada lá desde o ensino fundamental 1, que são os estados físicos, as mudanças de estado físico, ela cai no vestibular, ela cai no Enem, ela aparece ali na frente. Então, no ano de 2009, caiu essa seguinte questão no vestibular da Federal. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, que são os estados de agregação da matéria. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através dos processos que recebem nomes específicos, como nós falamos lá em cima já. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o estado líquido. Qual é o fenômeno observado aí? Então, se a água está mudando do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho o processo de condensação. Dúvidas? Perguntas? Não? Então, eu vou abrir o segundo formulário lá para vocês. Deixa eu parar a apresentação daquele e abrir a próxima apresentação para vocês. Métodos de separação de mistura. Só digam para mim se vocês já estão visualizando o formulário. Tá aparecendo aí? Filha, traz água para a mamãe. Obrigada. Métodos de separação de mistura. Então, esse segundo formulário que eu passei para vocês foi trabalhar com as técnicas para que eu possa separar substâncias. Então, assim, se eu vou providenciar um medicamento para curar alguma coisa, uma doença, eu vou procurar essas substâncias normalmente nas plantas. Só que lá na planta eu tenho um monte de substância misturada. E como é que eu vou separar o que eu preciso para produzir o medicamento? Não vou pegar a planta inteira lá e fazer a pessoa tomar a planta inteira. Isso é feito quando você usa, mas mesmo assim você vai extrair a substância. Quando você prepara um chá, você pega a água, esquenta e coloca lá na florzinha, na folhinha, no caulezinho, para extrair as coisas importantes para que você possa ingerir aquele chá. Isso é chamado de métodos de separação de misturas. São técnicas laboratoriais para que a gente possa extrair substâncias diferentes. São inúmeras técnicas, inúmeras. Vocês puderam ver lá no material que nós temos várias técnicas diferentes. Quem conseguiu assistir a aula da TV, o professor lá da TV colocou até as imagens dos instrumentos utilizados, das vidrarias utilizadas, para você poder separar uma substância da outra. Então, você pode separar as substâncias pelo seu ponto de ebulição e ponto de fusão, você pode separar a substância pelo tamanho da sua partícula, você pode separar a substância por solubilidade, a questão da solubilidade, uma dissolve numa substância, outra dissolve na outra. Então, são várias técnicas. Qual que você vai usar? A que for mais adequada no momento ou pelo material que você tem disponível no laboratório. Então, tudo vai depender do que você tem, para que você quer e o que você tem no momento ali para fazer. E em casa, a gente faz isso com muita frequência. Ah, eu quero fazer um café.
que você faz? Pega lá o papel filtro ou aquele filtro mais artesanal, que é de pano, coloca o pó dentro, joga a água. O que acontece? A água quente arrasta as substâncias e você mantém o pó lá no filtro e na parte de baixo você vai ter o café. O café é o quê? A água que conseguiu extrair alguns componentes do pó de café para dar o sabor. Pronto. Isso é um processo de separação de mistura. Você tem lá um copo cheio de água com serragem. Como é que você vai separar a água da serragem? Você pode filtrar. Ah, eu tenho água com óleo. Como é que eu vou poder separar a água com óleo? Adianta eu passar no filtro? Não. Primeiro que as duas substâncias são líquidas, então elas vão passar direto. Mas como que eu posso separar uma substância da outra? Só deixa eu representar aqui para vocês uma técnica de separação da água do óleo que é muito utilizada dentro do laboratório. É um equipamento extremamente simples que é chamado de funil de decantação. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar o desenho. Parar a apresentação aqui um pouquinho para vocês. Então, se vocês olharem aqui o meu desenho, não liga para o desenho que eu sou péssima para desenhar. Mas o funil de decantação é um equipamento parecido com esse daqui, onde você tem uma abertura aqui em cima, onde você vai jogar a sua mistura. Isso daqui é uma torneirinha. Então, você abre e fecha. Então, eu deixo ela fechado e jogo a mistura aqui. O que eu faço? Quando eu jogo a mistura aqui, eu tenho que dar um tempo para ela, que é um funil de decantação. Então, a substância ela precisa decantar para ela poder separar. Esse equipamento é só usado para separar substâncias líquidas. E aí, o que eu faço? Se eu jogar água com óleo aqui, quando eu mexer a água com óleo, ela dá uma misturada lá. Mas com o tempo, a água vem para baixo e o óleo vai para cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa torneirinha com muito cuidado e deixar a água escorrer. A água vai escorrendo, quando eu perceber que eu vou começar a tirar o óleo, eu fecho a torneirinha. Então, aqui dentro do funil vai ficar o óleo e aqui vai ficar a água. Então, esse é um dos métodos de separação que a gente utiliza com muita frequência no laboratório, quando eu tenho substâncias com densidade diferente e são líquidas. Então, eu consigo separar, porque eu consigo enxergar. Eu posso também usar, se eu tenho água com areia, eu posso filtrar. Ah, mas eu não tenho filtro naquele momento. Então, eu posso utilizar o quê? A sifonação. Vocês já viram esse processo de sifonação? Sabe quando acaba o combustível no meio da rua e a pessoa vai lá com o galãozinho buscar o combustível? E ele pega uma mangueirinha para poder jogar o combustível dentro do tanque? Aquilo é um processo de sifonação. Então, ele faz o quê? Com que a água suba, a parte líquida suba pelo caninho e saia do outro lado. É a mesma coisa que você faz ali com a água com areia. Você pode pegar o teu recipiente com água com areia, pegar uma mangueirinha, você faz o quê? Você ergue ele aqui, a água vai começar a sair. E você vai ficar com a areia no recipiente de cá. Então, tudo que vai depender da técnica que você vai utilizar é sempre o material que você tem disponível naquele momento e as características da tua mistura. Existem técnicas mais elaboradas? Várias. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, que é uma mistura muito grande de substâncias diferentes, a gente faz isso pelo processo de destilação fracionada.
que é destilação fracionada? É eu aquecer a substância, eu aqueço essa substância, ela entra em ebulição, e quando ela entra em ebulição, ela vai para o estado gasoso, ela encontra um condensador, que é um aparato onde está passando água por dentro, que resfria esse gás e ele sai do estado líquido lá do outro lado. Então, esse é o processo de destilação, que pode ser fracionada ou não. Então, vamos lá para a primeira situação que eu tenho ali. Num recipiente estão misturados areia, sal de cozinha, óleo e água. Na tentativa de reverter o processo, ou seja, separar cada um dos componentes dessa mistura, um aluno precisou fazer as seguintes operações. Então, vamos pensar: eu tenho areia, sal, óleo e água. Eu sei que a areia não se mistura nem no óleo e nem na água, mas o sal de cozinha se dissolve na água. E o óleo não se mistura também com nenhum deles. Então, se eu olhar para o recipiente, eu vou ter o quê? Areia no fundo do copo, a água com sal ali no meio e em cima eu vou ter o óleo. Que tipo de processos que eu posso fazer para separar? Então, eu posso fazer destilação simples primeiro, depois a decantação, depois a centrifugação? Aqui é a ordem que você vai fazer ali. Então, primeiro, o que você pode fazer? Você pode o quê? Tirar a areia da, da parte líquida. Então, você pode filtrar. Tá, eu tenho areia de um lado, mas no outro lado do recipiente ainda eu tenho o sal de cozinha, a água e o óleo. Como que eu posso separar a água do óleo? Por decantação. Então, o óleo fica lá em cima e a água fica lá embaixo. Aí eu uso lá o funilzinho de decantação e separo. Separei. Mas do outro lado ficou quem? A água com o sal de cozinha. Então, eu vou ter que fazer o quê? Evaporar essa água. Então, no processo que eu tenho ali, o processo mais adequado seria a destilação simples, porque eu só tenho água e óleo. Então, eu evaporo a água, atinge o ponto de ebulição da água, a água vai evaporar e o sal vai ficar do lado de cá. Então, a resposta correta nessa questão seria o quê? Filtração, decantação e destilação simples. Dúvida? Eu não ativei, né? Espera aí que eu já ativo para você. Pronto. Acho que agora apareceu, né? Então, né, esse é o primeiro exercício que você tinha lá do sal de cozinha, do óleo e da água. Então, vamos ver o próximo. Essa é uma questão do Enem. Então, no Enem cai matéria do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Entre as substâncias usadas para o tratamento da água, então a gente tira lá a água do rio, a gente precisa tratar ela para ela vir para nossa torneira. Está o sulfato de alumínio. Então, a gente usa sulfato de alumínio em meio alcalino, ele forma partículas em suspensão. Então, eu estou adicionando uma substância química na água. Quando eu adiciono essa substância química, ela vai formar partículas em suspensão. Se você já viu a limpeza de piscina, você já viu isso acontecer. Quando você joga a substância lá para limpar a piscina, ele forma essas partículas em suspensão. É como se fosse um emaranhado de bolinhas dentro da água da piscina, que com o tempo ela vai para o fundo da piscina. E aí ela vai para o fundo da piscina e você passa o aspirador lá no fundo da piscina. Então, é o mesmo processo. Então, esse primeiro processo é formar essa suspensão na água, as quais as impurezas presentes no meio se aderem. Então, tudo que não prestar na água vai grudar no sulfato de alumínio, formando essa suspensão, essas bolinhas. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas à água é o quê? Então, o que eu vou usar? A flotação, a levigação
a ventilação, a peneiração ou a centrifugação? Então, para você assinalar a alternativa correta aqui, você tinha que saber o que significava cada uma delas. Essa flotação, o que é essa flotação? É o fato dessas partículas em suspensão irem lá para o fundo do recipiente. Então, aí depois que ela vai lá para o fundo, você aspira essa substância. Levigação. Levigação é o que acontece com o pessoal que retira ouro. Que ele faz? Ele pega a terra, na mistura lá da terra tem o ouro, e ele pega aquela bacia e passa na água e vai girando. Então, esse é o processo de levigação, quando você separa uma substância da outra utilizando a água. Ventilação. Ventilação é quando você quer tirar a casquinha do amendoim. Você coloca o amendoim no forno, o amendoim com as casquinha vermelhinha lá, e você espreme ele assim, dá uma apertadinha nele e vai soltando a casquinha do amendoim. Como é que você vai tirar aquela casquinha do amendoim? Assoprando. Isso é ventilação. Você assopra as casquinhas. Peneiração é quando você usa a peneira. Vai adiantar você tirar essas partículas em suspensão com a peneira? Não vai sair. E a centrifugação? Como é que você vai usar? Se a peneira for bem pequenininha, você consegue tirar as partículas de suspensão, mas ela vai ter que ser bem minúscula. Na piscina você consegue fazer isso, né? Você vai tirando as folhas, mas essas partículas, dessas impurezas da água, ela vai para o fundo do recipiente. Então a resposta correta aqui seria flotação. O que é a centrifugação? Como a máquina de lavar funciona. Você quer tirar a água da roupa, ela vai centrifugar. O que é centrifugar? É ela retirar uma substância da outra por agitação em círculo. Isso é centrifugar, girar em círculo, muito rápido. Então, você separa a água do sangue, quando você faz o exame lá, que eles tiram o teu sangue. Lá dentro, eles vão fazer o quê? Fazer a centrifugação do teu sangue, porque ele vai tirar a água da parte dos seus glóbulos vermelhos. Então, esse separar da água dos glóbulos vermelhos é através da centrifugação. Dúvidas? Perguntas? Para você ficar mais, para memorizar com mais facilidade cada um desses processos, é importante você olhar as imagens. A gente grava mais fácil quando a gente olha a imagem. Então, lá no material que veio da SED, está bem interessante, porque tem as imagens de todos os processos. Próxima questão. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizada na limpeza doméstica, é filtração, decantação, sedimentação, centrifugação, sifonação. Se a gente pegar e abrir o aspirador de pó, hoje em dia o filtro é um pouco diferente, mas os aspiradores de pó mais antigos, eles tinham os filtros de papel. Você tinha que trocar aquele filtro de tempo em tempo, porque ele enchia de sujeira lá dentro e parava de funcionar o aspirador. Hoje, os aspiradores, eles são mais compactos, eles são menores. Então, quando você tira ele, eu até tenho aqui um aspirador, o filtro dele é tipo uma espuminha. Sabe essas buchas da parte amarela da bucha da cozinha? Essa espuminha que ele é utilizada como filtro. Então, no aspirador de pó, o processo de separação do pó e do ar que está fazendo ali é a filtração. Para ter decantação, eu tenho que ter pelo menos estados físicos diferentes, sólido e líquido. Sedimentação é mais ou menos o processo de decantação. Só que aí você tem substâncias em estados físicos aproximados. Centrifugação é agitação. E a sifonação é aquele lá do combustível que eu falei que coloca lá dentro do tanque de combustível. Perguntas? Próxima questão. Considere o sistema constituído de água mais gasolina. O professor fez a seguinte pergunta: para separar os componentes desse sistema, que processo você deve usar? Eu coloquei uma dica ali entre parênteses. Eu estou dizendo assim: a gasolina não é solúvel em água, então ela não se mistura na água.
Qual é o processo mais adequado que eu vou usar? Decantação, levigação, sublimação, destilação ou filtração? Qual que é o mais fácil de usar nesse momento? Se eles não se misturam, um vai ficar para baixo, outro vai ficar para cima. Os dois estão no estado líquido. Se os dois estão no mesmo estado físico, eu posso usar lá o funil de decantação? Posso usar o funil de decantação. Então, a resposta correta aqui seria a levigação. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vem, Pablo. Nossa outra colega fugiu da aula. Só tá você aí. Tem alguma pergunta? Não? Então, assim, ó. Então, na próxima terça-feira. Que bom, ficou você, não tem problema. Na próxima terça-feira, então, eu vou estar fazendo essa aula, se você quiser participar, das 11 às 11h45. Eu vou estar corrigindo os próximos 2 formulários. Lembrando que na semana que vem vai ter as atividades de recuperação. Então, eu vou lançar a nota para vocês. Se você tiver nota menor do que 3, você é obrigada a fazer recuperação. Se você tiver nota maior que 3, você faz a recuperação se você quiser, tá bom? Então, não é obrigada a fazer a recuperação se você estiver com nota azul no bloco. Mas lembrando que ainda você tem mais um bloco pela frente. Então, quanto mais notas você tiver agora, é melhor que você tem que se preocupar menos com nota no próximo bloco e no próximo trimestre, tá bom? Não tem pergunta nenhuma? Então, eu vou estar encerrando a gravação aqui. E vou deixar os outros 2 formulários para corrigir na próxima semana, que aí eu corrijo com todo mundo, tá?